Meus amados irmãos, esta é a parte que nós vamos hoje meditar. Fonte de virtude e fonte do poder de Deus. Irmãos, no mundo que hoje nós contemplamos, nós olhamos e vemos quantas e quantas pessoas que se dizem merecedoras de revelações a respeito de mistério dos céus, a respeito da vida e tudo mais. Mas, se no passado, para Deus falar com os homens, era preciso formar um profeta, era preciso preparar este para receber então as revelações, para que então este poder do Espírito Santo então se manifestasse. Hoje, irmãos, é revelado a nós através da nossa querida Santa Vó Rosa. E o que comprova, irmãos, que realmente esse poder hoje é manifestado inteiramente, completo. É como diz a mensagem, são as obras que esta igreja realiza. É o que a Santa Vó Rosa faz na vida do seu povo, na igreja do seu povo, onde ela manifesta todas essas virtudes para ajudar todos a merecer a salvação. Porque para hoje levar o homem até Cristo, não é simplesmente dizer que recebe revelações, irmãos. Se no passado, que não era tão difícil como hoje é, o ser humano se aproximar do seu Criador devido à multiplicação do pecado ou das iniquidades, o afastamento desses homens de Deus, hoje muito mais difícil está Deus para falar com os homens. Então Jesus, Ele veio a este mundo e mostrou, irmãos, que o futuro, Deus estaria reinando novamente. E esse poder extraordinário, esse poder grandioso que existe nos céus, que emana do Espírito Santo, de Deus e dele Jesus, seria novamente manifestado para consolar todos aqueles que sofrem, para ajudar a todos aqueles que procurem um caminho que possam o levar diante de Deus para serem instruídos, realmente para ganhar a sua salvação. O poder de curar as pessoas das suas enfermidades também seria dado novamente, seria manifestado novamente, mas através de alguém muito especial. Muito especial. O mundo não sabe quem é o Consolador. Há uma confusão muito grande nisto. Jesus, quando esteve aqui, disse: olhe, quando o Consolador vier, irmãos, Ele nos disse que o Consolador não falaria por si próprio. Aí está uma diferença muito grande. Ele iria aprender com o Pai e com Jesus. Quer dizer, iria receber as revelações, iria receber tudo o que era preciso mostrar ao mundo. Porque a ligação ou o elo que deveria ter o homem é através de uma pessoa muito especial na obra de Deus.
Irmãos, eu tive uma vez aqui no estado do Goiás, e uma pessoa de uma outra religião, e nós conversamos. Eu perguntei para ela assim, se ela conhecia algum profeta, e ela disse que conhecia. Perguntei qual é o seu nome. Então ela parou, ela pensou e depois disse assim: todos nós somos profetas, todos nós recebemos as revelações do Espírito Santo. Aí eu perguntei a ela assim: por que então no passado, por que no passado Deus escolhia um para exercer esse cargo de transmitir as vontades de Deus? E aí comecei a questionar a ela a respeito do Consolador, se ela conhecia, se ela entendia essa interpretação ou essa promessa. E ela aprendeu assim, que o Consolador que Jesus prometeu é o Espírito Santo do nosso Pai. Vejam, prezados irmãos, que hoje esta igreja, ela é doutrinada de uma forma tão perfeita, porque nós recebemos provas de que realmente não é o Espírito Santo que seria então o prometido, que então ele seria o vaso precioso para o Espírito Santo manifestar a obra de Deus. Não seria assim de qualquer jeito, ou com qualquer pessoa, ou todos receberiam então as revelações, sem que hoje o mundo muito pior está, muito mais difícil está o ser humano buscar a Deus ou se aproximar de Deus, devido à multiplicação dos pecados. Então Jesus, veja que Ele nos disse que esse Consolador teria a mesma condição de manifestar todo o poder do Espírito Santo, assim como Ele operou. Então nós podemos dizer que na sua perfeição ou no seu completo poder, foi manifestado nesta terra apenas 2 vezes. Na mensagem fala que o Espírito Santo, Deus preparou profetas e deu a ele ali o poder de ensinar, inspirar. Mas Jesus mesmo disse que ele teria, o Consolador, o mesmo poder para curar, libertar, para fazer tudo o que Jesus fez, ainda maior. E nesta igreja apostólica, a santa e querida Vó Rosa, por merecer esse ministério, e esses dons, e esse poder, ela também tem o mesmo poder de batizar com o Espírito Santo. Quando, então, São João Batista estava ali batizando aquele povo, ele pregava assim dizendo: eu, porém, batizo com água para o arrependimento de pecados, mas aquele que vem após mim, este batiza com o Espírito Santo. Nenhum profeta do passado, por exemplo, tiveram esse poder, como tem a Santa Vó Rosa nesses dias, de também nos dar o batismo do Espírito Santo, que se acontece no momento da conversão, do seu arrependimento sincero. Nessa igreja nós temos o batismo nas águas, que é para o
o perdão dos seus pecados. E aí a Santa Vó Rosa, pelo mérito que ela teve do seu ministério, a semelhança de Jesus, tem o poder em suas mãos de lhe dar vida. O batismo do Espírito Santo, que dá vida à alma, que dá vida ao Espírito. Por isso que Jesus disse: olha, fará mesmas obras que eu faço, e ainda maiores. E hoje a Santa Vó Rosa, já coroada nos céus como Espírito Consolador, então ela usando este poder para aperfeiçoar a sua igreja. Quando ela estava no seu corpo, a nossa igreja, a maior parte do seu povo era indeciso, não sabia se aqui ficava ou não. Mas quando ela foi coroada, então nos provou o seu grande poder, quando o nosso Senhor Jesus disse que quando ela viria, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. De lá para cá a nossa igreja se transformou, cresceu muito, em números de adeptos, e principalmente no seu aperfeiçoamento, na fé, na santidade, na sua pureza, cresceu muito nisso, e por isso que a nossa igreja, ela está aqui hoje, até hoje nesse mundo, porque é preciso. E a Santa Vó Rosa está nos governando, nos orientando constantemente. Então, prezados irmãos, esse poder extraordinário que é manifestado em nosso meio ou em nossa vida constante, é aquele mesmo poder que Jesus usou para curar as pessoas, para dar visão aos cegos, fazer os paralíticos andarem, dar vida aos mortos, ressuscitar aqueles que no mundo morto para Deus estava, e tem transformado esta vida, este mundo, essas pessoas. Tem um poder extraordinário sobre o mundo, tem um poder sobre o príncipe das trevas. A Santa Vó Rosa tem um poder sobre a natureza, governa junto com Maria Santíssima, com Jesus, o reino dos céus, dá ordem ao nosso respeito constantemente aos santos, aos anjos, que sobem e descem, trazendo a nós essas unções e levando a nossas orações. Então, bem-aventurado é aquele que crer na Santa Vó Rosa, que acredita nesse ministério desta igreja apostólica, porque Jesus, Ele mesmo disse que daria a Deus uma igreja pura, uma igreja perfeita, e a cada dia que passa, esta igreja passa por uma purificação, vai se aprimorando cada dia mais. Às vezes, muitos não entendem, e não aceitam as exigências que a Santa Vó Rosa impõe sobre todos nós, porque o reino dos céus não é para todos, é para aqueles que lutarem até o fim. Por isso que então Jesus, para encerrar esta parte, Jesus nos disse assim: se for fiel até o fim, eu te darei a coroa da vida, a coroa de glória. Isso é o que a Santa Vó Rosa tem pedido a nós. Eu tenho o poder e a unção do Espírito Santo para executar na vida de todos nós, irmãos,
Aí eu lembro aos meus irmãos o que o nosso irmão Aldo disse uma vez em um boletim interno da nossa igreja, dizendo assim: a Santa Avó Rosa muito ainda tem a dar a esta igreja, mas também ela precisa muito, ela depende muito da igreja apostólica. Irmãos, guardem, confiem muito na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, que são os executores deste poder, que receberam esta função especial na obra de Deus e de anunciar a nós essas revelações, esses mistérios, de fazer com que os meus irmãos, com que nós se tornamos um vaso precioso também para o Espírito Santo, para que esta unção permaneça sobre nós, e que mal nenhum ou que luta nenhum nos vencerá, mesmo até que o nosso corpo morra, mas o Espírito viverá eternamente, porque este é o destino deste corpo, mas o Espírito tem a possibilidade de viver eternamente. Amém. Nós vamos, para encerrar, vamos ouvir o hino Santa Avó Rosa, Nobre Missão.
convido a igreja para ficar em pé, por gentileza. Nesse momento, eu agradeço a todos os meus irmãos presentes, agradeço os nossos irmãos e amigos internautas que estão sintonizados a esta reunião. Nós ficamos muito felizes de estar aqui através desse meio de comunicação, juntos somarmos a nossa força, fortalecer junto o nosso espírito e que cada dia mais melhoremos, porque esta é a finalidade desta igreja, fazer de todos nós a imagem e semelhança do nosso Pai. Vamos orar para agradecer a Deus. Oremos. Ó Santíssimo, Eterno Deus, nosso Pai, nós muito te agradecemos, bem como o Teu Divino Espírito, Teu Filho Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa e querida Avó Rosa e o Senhor Santo Irmão Aldo, por esta maravilhosa reunião, oportunidade de meditarmos no grande poder que é manifestado através da Senhora Santa Avó, nesta igreja, em nós, para nos curar, para nos ensinar, para nos ajudar a alcançar a nossa perfeição, orientando a nós sempre a respeito dos perigos desta vida, da cilada que o inimigo tem feito ou faz, para nos prender e nos distanciar do nosso Criador, do nosso Divino Mestre Jesus, para sofrer a condenação da alma, do Espírito. Por isso nós te louvamos e te adoramos, porque tem nos dado a oportunidade constante de a cada dia mais um passo adiante podermos darmos em direção ao reino dos céus, com uma vida em paz, uma vida dedicada ao bem, uma vida dirigida pelos céus, com a prática de tudo que aprendemos nesta igreja, doutrina e disciplina. Por isso a nossa sincera gratidão ao reino dos céus, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, por nos dar esta grande bênção e esta grande oportunidade. E agora nesse momento eu peço que os seus anjos sejam enviados para guardar o seu povo ao seu retorno aos seus lares, que possam chegar em paz, possam ter uma boa noite de descanso, um dia de domingo muito abençoado, cheio de esperança, fé, ânimo, coragem, para viver com mais intensidade o temor do Senhor, tudo aquilo que aprendemos, para sermos melhor ainda mais. Peço que abençoe na saúde, abençoa Santa Avó Rosa no trabalho, nos seus estudos, abençoa o teu povo. Santo Irmão Aldo, inspira-os para que tenham os seus passos firmes, seguindo o teu exemplo de servo de Deus, leal, fiel, consagrado, santificado, merecedor de toda a virtude dos céus. Ajude o teu povo, Santa Avó Rosa, a sempre ter a condição de se aproximar de Deus nas suas orações, quando é necessário, ou estiver diante de uma dificuldade, de uma luta, que o Senhor possa então guiá-los, iluminá-los, inspirá-los para que tenham sabedoria para tomar decisões que o leve a ter paz, prosperidade e felicidade na sua jornada nesta terra. Peço, Santa Avó Rosa, por esses nomes que estão nessa caixa de oração. Não sei o que necessitam, o que estão pedindo, mas eu tenho a certeza e a convicção que o Senhor, junto com Maria Santíssima e com a Santa Avó Rosa e com Jesus, sabe as necessidades de cada um deles e estarão abençoando de acordo com a sua fé. Santa Avó usa também de justiça a misericórdia e poupe a vida, para que dê tempo também àqueles que possam
se arrepender dos seus erros e voltam a viver no temor do nosso Deus. Peço também, Santa Avó, por aqueles que estão em casa, sintonizado a esta reunião, que eles também tenham muita fé, ânimo, coragem, sejam guardados e protegidos, porque também crê no Senhor, acredita na sua missão profética, ó Santo Irmão Aldo, na missão desta igreja, de conduzir almas aos céus, e também no seu ministério, Santa Avó Rosa. Abençoa todos os nossos irmãos internautas, os nossos irmãos aqui presentes, aqueles que não vieram por um motivo que proibiu ou impediu de aqui estar, mas que sejam abençoados. Os nossos irmãos de mais idade que não podem estar devido a estar na área de risco, abençoa, conforta em geral todo o teu povo e dê a ele a tua paz. Prezados irmãos apostólicos, irmãos internautas, recebam então a bênção do Pai, nosso Deus, do seu divino Espírito Santo, de Maria Santíssima, do nosso divino Mestre Jesus, da Santa Avó Rosa e do nosso querido profeta. Santo Irmão Aldo, sejam felizes e tenham sempre muita fé. Amém. Pastor para todos, até amanhã, se Deus quiser. Nossa transmissão, muito obrigado pela sua audiência. Que continue nos acompanhando nos próximos encontros. A você, internauta, que acompanhou a nossa transmissão, muito obrigado pela sua audiência. Que continue nos acompanhando nos próximos encontros. A você, internauta, que acompanhou a nossa transmissão, muito obrigado pela sua audiência. Que continue nos acompanhando nos próximos encontros. A você, internauta.